Olá, queridos, a paz do Senhor seja com todos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não é inscrito, peço que você faça a sua inscrição. Basta clicar nesse botão que fica embaixo da tela do seu vídeo, que está escrito inscrever-se, e você já estará inscrito. Peço também que você deixe seu like, seu comentário, compartilha este vídeo com outras pessoas, para que elas também venham chegar ao conhecimento da palavra do Senhor. Lembrando sempre, eu sou apenas um pecador, como costumo dizer. Sou apenas um publicano que sabe que precisa de Deus, que sabe reconhecer suas fraquezas, suas falhas, mas que tem sempre algo de bom para apresentar, para manifestar, para proclamar sobre a palavra de Deus. Tudo que eu tenho aprendido, tenho feito conhecer, tenho tentado passar adiante, porque entendo que tudo que Deus faz nas nossas vidas não é para parar nas nossas vidas. É tudo parte do processo. A nossa vida foi transformada para que possamos transformar outras vidas e fazemos isso mediante a palavra de Deus, testificando de que Ele vive, de que Ele reina e de que Ele fará muito ainda em cada vida que se dispor a ouvir e a obedecer ao Evangelho. Hoje eu quero falar mais ou menos sobre isso, a respeito, de ouvir, de obedecer e também das bênçãos de Deus para as nossas vidas. Mas lembrando sempre que a vida financeira, a condição de saúde, essas coisas materiais não definem quem está ou quem não está na presença de Deus. E a palavra de Deus deixa bem claro isso para nós. Vamos começar lendo na carta aos Efésios, capítulo 1, versículo de número 3 e 4, vai dizer assim, ó: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Primeira coisa que eu tenho que aprender: as bênçãos de Deus, elas são manifestas a nós através do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele mesmo disse: venha a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E ele também diz, Jesus Cristo ainda também diz: ninguém pode vir ao Pai se ele não for ali o caminho, se ele não for a direção, porque ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Então é ele quem nos conduz o homem arrependido para a presença de Deus. E é só desta maneira que você e eu podemos ser abençoados. Mas aí você vai dizer: ah, evangelista Tássio, mas tem pessoas que não conhecem a Cristo, que são muito abençoadas, que têm riquezas, que têm boa saúde, que têm infinitas coisas. Exatamente. Mas tudo isso faz parte do processo, tudo isso faz parte do plano de Deus. Porque, veja só, a própria palavra de Deus diz que ele tira da conta do ímpio e deposita na conta do justo. E também, sinônimo de riquezas, de bênçãos, não é a presença. A presença, ela enriquece, ela traz as bênçãos de Deus para as nossas vidas, mas as bênçãos de Deus não atraem a presença de Deus. O que atrai a presença de Deus é a nossa vida devocionada a Ele. É a nossa vida de renúncia, de sacrifício vivo e agradável e santo, da maneira que nós vivemos. É isto que atrai a presença de Deus. E o interessante é que o próprio Moisés fala sobre isso. Olha o que diz aí Êxodo, capítulo de número 33. Êxodo de número 33, versículo de número 13, vai dizer assim, ó. Êxodo 33, versículo 13 em diante, vai dizer assim: agora, pois, se tenho achado graças aos teus olhos, rogo-te que agora me faça saber o teu caminho e conhecer-te-ei, para que ache graça aos seus olhos, e atenta que esta nação é o teu povo. Então Moisés, ele está apelando, ele está intercedendo pelo povo, que desobedeceu, que transgrediu, que fez lá o bezerro de ouro, e para poder servir a ele. Agora Moisés está intercedendo e Deus vai ouvir por causa
da vida de oração, da vida de santidade que Moisés tinha, da intimidade que Moisés tinha com Deus. Aí, versículo 14, Deus vai dizer assim, ó: Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Versículo 15, então disse-lhe Moisés: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. O que Moisés está falando? Não importa se no final do deserto tem uma terra prometida, se a tua presença não estiver conosco. Por quê? A bênção de Deus, ela não atrai a presença de Deus. As bênçãos que Deus dá para nossas vidas, elas não atraem a sua presença. As bênçãos de Deus, primeiramente, são para nos manter, para nos abençoar, para nos sustentar. Mas a presença de Deus é muito mais além do que isto. Então, as bênçãos de Deus são um presente para nós, mas ela de maneira nenhuma vai ser um selo, um amuleto, ou vai ser um sinal de que a presença de Deus está conosco. Porque a presença de Deus não é atraída pelas suas próprias bênçãos. É as bênçãos de Deus que são atraídas pela presença. Por isso que nós temos que andar debaixo da palavra de Deus, debaixo do seu governo, do seu domínio. Versículo de número 16. Como, pois, se saberá agora que tem achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco? Moisés está falando exatamente isso. No que adianta a gente conquistar a terra prometida se o Senhor não estiver conosco? Né? E, repetindo, acaso não é por andares tu conosco e separados seremos eu e o teu povo de todo o povo que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés: farei também isto que tem dito, porquanto achaste graça aos meus olhos e te conheço por nome. Ou seja, Moisés estava tão próximo de Deus, era tão íntimo, tinha tanta intimidade com Deus, que Deus vai perdoar o povo, Deus vai abençoar o povo, né? E em mais do que isso, ele vai permanecer no meio do seu povo. Então, a presença de Deus, ela faz isso conosco, né? Ela atrai a presença dele para as nossas vidas. Ela atrai a manifestação do seu poder para as nossas vidas. Mas de maneira alguma, as bênçãos ou as não bênçãos vão designar se a pessoa está com Deus ou não. Ou se não, se fosse o caso, Jó, né, a palavra vai dizer que ele vai perder tudo. Você conhece a história? Mas ainda assim, Deus dá testemunho de Jó. Porque ele fala para Satanás, está vendo? Nem por isso ele blasfemou contra mim. Você tirou tudo dele. Você tocou na vida dele, na vida familiar, na vida financeira, profissional. Você humilhou Jó, mas a minha presença continua. Porque ele ainda continua me adorando. Ele ainda continua me servindo. E ainda que ele pensasse que o mal que estava vindo sobre ele era da minha parte, ele disse para os amigos dele, aceitaríamos, para a esposa dele, aceitaríamos o bem e não o mal, ou seja, Jó era tão apaixonado por Deus que ele aceitava, mesmo que Deus tivesse amaldiçoado ele, né? Se fosse o caso. Então é isso que nós precisamos entender. Voltando para Efésios, capítulo 1, versículo agora de número 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante deles em amor ou em caridade, como vai estar aí na sua Bíblia. Algumas Bíblias vai estar em caridade. Versículo 5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. A vontade de Deus era que nós estivéssemos tão próximos, né? Porque agora nós vamos ser mais uma criatura afastada. Não. O inimigo lhe trouxe uma separação, a criação do Criador. Mas agora Deus fez uma obra tão poderosa por Jesus Cristo que não só vai trazer de volta a criatura para o seu Criador, mas vai transformar a criatura em filho, em filha de Deus, em filhos para Ele, segundo o seu próprio beneplácito, segundo a tua própria boa e perfeita e agradável vontade. Continuando aqui, então as bênçãos de Deus não quer dizer que tem ou não a presença. As bênçãos de Deus,
estão sobre a vida de muitas pessoas que não têm intimidade com Deus por causa de um propósito, por causa de um mistério, né? Por causa de alguma coisa. Outros por causa de ilícitos, outros por causa de defraudações ou porque serviram a outros deuses para enriquecer, achando que isto é sinal de prosperidade. Mas a prosperidade que Deus tem para as nossas vidas não é ouro, não é prata, não é uma vida regada a luxo, é uma vida abundante. E vida abundante não quer dizer uma vida de luxo, de riquezas. Uma vida abundante é que saber que pode estar tudo dando errado ao nosso redor. O governo pode ser corrupto, o governo pode ser de pessoas ímpias, mas o governo da minha vida pertence a Ele e eu sei que eu estou no caminho certo. Continuando aqui, Atos, capítulo agora de número 17, versículo de número 26 e 27, dando continuidade ao que ele falou para nós. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra. Aqui está de um só fez, está falando do sangue dele, do sangue que foi vertido. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, e para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Ou seja, ele nos criou para governar, ele nos criou para dominar, só que por um passar do tempo o homem passou a ser dominado pelas coisas. O homem passou a ser dominado pelas riquezas, pelo aquilo que ele possui. Ou seja, não é mais ele quem possui, é as coisas que possuem ele. E como a palavra de Deus diz, não podemos servir a dois deuses, a dois senhores. Por isso que nós temos que governar. Por isso que o dinheiro, a riqueza, elas têm que nos servir, não ao contrário. Por isso que eu tenho que dar glória a Deus em todos os momentos, seja na tribulação, seja na boa-aventurança. Por quê? Porque as bênçãos de Deus não definem se a presença de Deus está ou não está. Mas a presença de Deus traz sim as bênçãos para as nossas vidas. Só que você precisa entender, nem só de monte vive o cristão, ele também vive de vales. Porque o vale faz parte do processo. O vale faz parte do plano de Deus para que você aprenda a governar, tanto na bem-aventurança quanto na tribulação, para que você não seja levado por ventos de doutrinas, por vãs filosofias, para que você não perca a essência, para que você saiba dar valor quando você estiver na bem-aventurança. Você entende isso? Então nós fomos criados para dominar, mas também para buscar. Por isso que você vê muitas pessoas que vêm para as nossas igrejas, vêm para os nossos cultos, estão nos nossos púlpitos, pregando as coisas, pregando as bem-aventuranças, mas está esquecendo de buscar a presença de Deus. Porque quando eu busco a presença de Deus, olha o que diz a palavra de Deus, né? Mas antes de nós lermos Deuteronômio, abra comigo Mateus capítulo 6, versículo de número 33. É um texto muito conhecido, acredito que a maioria já saiba. Vai dizer assim, ó: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aí ele continua dizendo: não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. O problema é que a gente quer antecipar as coisas. O problema é que muitas vezes queremos que o que Deus preparou para a gente lá em 2025, a gente quer agora. Né? A gente fica com aquela sensação, né, de filhos, adolescentes, de filhos que ainda são crianças, que querem tudo para agora, para ontem, que eu já sou adulto, que eu já sei de tudo, quando na verdade ainda nós estamos num processo de amadurecimento. E Deus, ao contrário do pai do filho pródigo, ele não nos dá a herança em tempo, né, que nós não somos maduros ainda. Né?
Deus não nos dá a herança, ou seja, aquilo que nos garante a palavra de Deus, como nós acabamos de ler em Efésios 1, que Deus nos deu essas bênçãos, nos garantiu, né, todas essas bênçãos nas regiões celestiais, ou seja, já é nosso no mundo espiritual. Mas por que não acontece então no mundo físico, Tássio? Justamente por isso. Porque o mundo espiritual, ele gira fora da bolha do tempo. É o tempo de Deus que governa o mundo espiritual, o Kairos, e não o Cronos. E nós estamos no plano físico, ou seja, no plano, né, do tempo Cronos, né, que é diferente do tempo de Deus. Então você precisa entender isso, que as coisas que Deus tem para as nossas vidas têm um tempo determinado. Então não adianta você querer que as coisas que você planeja, que você tem uma promessa, aconteça no tempo que você quer. Porque Deus sabe exatamente o que você precisa e não necessariamente Ele vai fazer o que você quer. Ele vai fazer o que você precisa. Então, se eu tenho um conselho para te dar nesse vídeo é: amadureça. Amadureça, para de ser inconstante, para de ser rabugento, rabugenta, para de ser mimado, para de ser aquele filho pidão, pidão, porque está escrito, pedi e dá-se-vos-á, mas também está escrito, não recebeis porque pedi mal, ou seja, vocês não estão sabendo pedir, e principalmente não estão recorrendo àquele que pode interceder por você, que é o Espírito Santo. Então, como a palavra mesmo diz, busca a presença de Deus. Antes da terra prometida, Moisés foi clamar pela presença de Deus. Porque que adianta ter as bênçãos de Deus e não ter o Deus das bênçãos? O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a salvação, perder a presença? Para a gente encerrar, olha o que diz Deuteronômio, capítulo de número 28. Deuteronômio, capítulo de número 28. Como diz aquela canção, né? Buscar as coisas certas da maneira errada é o mesmo que nadar contra a maré. Buscar as coisas certas, aquilo que Deus tem para a sua vida, mas da maneira errada é o mesmo que nadar contra a maré. Eu não sei se você já passou por esse trauma de nadar contra a maré, de você estar lá no mar e você acabar entrando numa íngua, acabar entrando no retorno da maré, né, que é onde as pessoas se afogam, porque você sabe, a maré ela tem o recuo do mar. E por esse recuo do mar, todas as águas que vêm nas ondas, elas voltam para o mar, por esse que se chamam línguas. Então, são ali que as pessoas se afogam, porque a maré é muito forte, a corrente é muito forte, e as pessoas tentam nadar contra a maré. Acabam se cansando, acabam se fadigando e acabam se afogando, porque estão nadando contra, e você não vai conseguir vencer a maré. Você não vai conseguir vencer a natureza. Então, o que você tem que fazer? Né? Eu sou bombeiro civil, não sou salva-vidas, mas eu conheço um pouco. Então, o que se faz nesses momentos? O que os bombeiros ensinam? Vocês nadarem a favor da maré, indo para o fundo e fazendo a curva para você sair dessa região onde a maré está voltando para o alto mar. Então você vai nadando né, no curso da maré, mas saindo aos poucos e não nada contra, porque senão você vai acabar se afogando. E é exatamente isso que diz essa música. Buscar as coisas certas da maneira errada é a mesma coisa que nadar contra a maré. Por quê? Porque às vezes o que Deus tem para as nossas vidas requer um nível de intimidade maior, requer um nível de maturidade maior. Então não adianta você pedir para que Deus dê algo que você tanto almeja, que você tanto quer, seja um cargo, seja um ministério, seja uma casa própria, um carro, uma casa de praia, mas você vai perceber que quantas pessoas que tentaram pegar ali um atalho, tentaram fazer das suas próprias maneiras, conseguiram aquilo que queriam, mas estão fora da presença. Quantos irmãos que eu vi fazendo campanhas para conseguir conquistar seu carro, sua casa, e quando conseguiram, sumiram da igreja. Por quê?
porque receberam herança de uma maneira errada, uma coisa certa, da maneira errada, não respeitando o tempo de Deus e acabaram se afastando, porque foram dominadas por essas bênçãos. E toda vez que uma bênção vem para as nossas vidas de maneira errada, ela se torna anátema. Se a gente encerrar, Deuteronômio capítulo 28, versículo de número 2, vai dizer assim, versículo de número 1. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Então as bênçãos de Deus, para ela não me acrescentar dores, para que ela seja uma bênção genuína, do tempo certo, do tempo de que um filho, que está maduro o suficiente recebe, elas não vão acrescentar dores, elas vão só te acrescentar mais riquezas, mais sabedoria, mais a presença de Deus. E assim você não vai correr o risco de se afastar do caminho do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo e viva o Senhor Jesus. Deixe aí o seu joinha, seu comentário, seu like. Ative o sininho para que quando eu subir mais um vídeo você seja avisado por esta plataforma. Deus abençoe.